Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um peso que está aí em todos os nossos relacionamentos, que está remando contra a nossa felicidade. Talvez você já tenha se livrado dele, talvez não, mas de certa forma todos nós passamos por ele durante a nossa vida. Será que você adivinha qual que é? Eu sou a Cris Boringer, eu sou terapeuta integrativa e vamos falar então sobre esse peso, o peso das convenções. Se autoconhecimento e inteligência emocional são assuntos que te interessam para ter uma vida mais leve, uma vida mais realizada, garante que você está seguindo o canal para você não perder nenhum conteúdo. Se a gente olhar para trás, se a gente comparar tudo que já aconteceu aí na nossa história, na história da sociedade, se a gente comparar o que os nossos avós viveram, até os nossos pais viveram, a gente vai ver que nunca antes tivemos tanta liberdade, né, para escolher o que a gente gostaria de fazer como trabalho, o tipo de relacionamento, a nossa sexualidade, equilíbrio dos papéis, né, masculino, feminino. Enfim, a gente tem modelos aí muito mais abertos, a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais democratização, muito mais liberdade, muito mais protagonismo. Claro que isso ainda tem muito para melhorar, mas se a gente se a gente compara com o que já foi, a gente está, né, num auge de como as coisas foram até então. E por outro lado, nessa liberdade, nessas possibilidades, muitas vezes a gente tem alguns sofrimentos, a gente tem alguns impasses que nos impedem da gente realmente fazer as escolhas que estão lá dentro, que são as escolhas que nos satisfazem. E eu falo isso porque, como terapeuta, eu recebo muitas pessoas no consultório que o X da sua questão normalmente está num conflito entre o que a pessoa sabe que ela quer fazer, um caminho, um modelo, um formato, algo que ela acredita, que ela quer, e um peso que puxa para trás uma sensação ruim de fazer diferente em relação às suas escolhas. E esse peso, muitas vezes, é o tal do peso das convenções. Na prática, a gente vai ver muito esses conflitos naquelas reuniões de família que as pessoas perguntam, né? Se a pessoa, por que está solteira? Por que ainda não casou? Né? Se tem alguma coisa errada? Por que está separada? Por que ainda não teve filho? Quando que vem o primeiro filho? Quando que vem o segundo filho? Qual a profissão que ela está escolhendo? Se ser, de repente, artista dá dinheiro? Uma série de questionamentos e críticas, assim, bastante superficiais, que às vezes nem mesmo a pessoa que está fazendo percebe que ela está fazendo uma crítica, que ela está fazendo um julgamento. Porque ela também está imersa nesse universo. Para ela também é quase que um piloto automático ela fazer exatamente esse comentário, exatamente essa crítica. E para quem está buscando algo diferente, né, do que ficou operando aí muito tempo, muitas vezes isso bate como um conflito, isso machuca ou isso traz dúvida. E aí entra aquele nosso exercício de perceber praticamente duas mentes, né, duas vozes dentro de nós, que uma é a nossa voz interior, a nossa voz do coração, a nossa voz da alma, da nossa autenticidade, como o nome que você queira dar, e essa outra voz, que é a voz do externo, a voz do nosso entorno, dessas convenções e tudo que a gente tem aí como sociedade, como cultura, como criação. Isso que às vezes influencia e dá esse conflito como se fossem duas vozes, dois questionamentos, duas vontades dentro da gente. E se ao invés de ficar com muita raiva ou com uma tristeza em relação a essas situações, se a gente consegue observar esse conflito interno, essas duas vozes, a gente vai conseguir identificar a nossa vontade, a nossa autenticidade, a nossa voz verdadeira interna e se fortalecer nisso. Assim como a gente deixar de lado, né, não dar tanto peso para essa outra voz aí do externo, das convenções, das regras que estão por aí e que talvez não sirvam mais ou não sirvam para você naquele momento. A nossa felicidade, a nossa realização, ela está nesse alinhamento com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, com o que a gente gosta, com o que vem de dentro. Quanto mais a gente está longe disso, quanto mais a gente está atendendo essas demandas externas, quanto mais a gente está preocupado com o julgamento alheio, quanto mais a gente se molda, a gente tenta se encaixar em caixas, em títulos, mais longe a gente está da gente mesmo, mais longe a gente está, então, dessa felicidade. Faz sentido isso para você? Me conta aqui nos comentários se você já passou por algum desses impasses, como que você lidou aí com essas críticas, com esses julgamentos, com esses conflitos, se você ficou dividido
entre aquilo que você queria e, de repente, essas convenções? Como que você lidou com isso? Para que isso possa também servir de exemplo para as outras pessoas, fortalecer. E se você ainda está nesse impasse, se você se sente um pouco criticado, um pouco em dúvida, se sente um pouco diferente aí em algumas situações, também comenta aqui para que a gente possa conversar mais sobre isso. Pensa aí no teu grupo de amigos, no teu círculo, se tem alguém que passa por esse conflito, que tem essas críticas, que tem esses julgamentos, e compartilhe esse conteúdo para que possa ajudar mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para que eu possa saber, e se você tiver sugestão também de outros temas para que eu traga aqui no meu equilíbrio, pode mandar também pelos comentários ou por direct, que vai ser um prazer atender esses pedidos. Então é isso, pessoal, eu te vejo num próximo vídeo e não se esqueça, a sua vida pode ser mais leve.